Aqui, meus irmãos, no livro de Esdras, capítulo 8, 21 a 23, diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava. É Esdras que está falando, tá? Ele está lá na Babilônia ainda. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para impedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Verso 23, então: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. É um texto bem pequeno, simples, bem claro, né? Até o objetivo, mas é isso mesmo que eu tenho tido intenção para trazer para os irmãos: orações das Escrituras, servos de Deus que oraram por diversos motivos. Aqui nós temos Esdras, e o momento, meus irmãos, que Esdras está orando aqui, está falando essas coisas, é de preparação por parte dele. Esdras, o escriba. E escriba é diferente de sacerdote, tá? O sacerdote precisava ser da linhagem de Levi, lá de trás, para ser sacerdote. Por isso que ele vai ter dificuldade aqui para formar também o sacerdócio. Mas o escriba precisava ser alguém versado na lei, precisava conhecer a lei de Moisés, ser um estudioso da lei a ponto de ensiná-la para o povo, para o rei, para a nação. Esse escriba tinha essa responsabilidade. Esdras era um dos poucos escribas. A gente precisa pensar, eu estou lendo aqui esse texto ainda, estamos ainda entrando nesse texto, precisa pensar, meus irmãos, que nós estamos falando de pós-exílio. E pós-guerra, pós-exílio, perde-se muito de cultura, de conhecimento, de pessoas preparadas, por mais que tente-se investir nesse período, mas eles não tinham. Estava voltando, eram poucos, tinha que catar as pessoas que serviam no templo, na música, no ensino, como Esdras, no serviço do templo, como os levitas, que aí entra as ofertas, todo aquele trabalho cerimonial era feito pelos levitas. E precisava formar este povo, este grupo de pessoas. Esdras agora está voltando, e montando um grupo de pessoas. Ele era versado na lei de Moisés. Esse é o momento que ele sai então da Pérsia para ir para Jerusalém, para voltar. Nós estamos falando de quanto de distância? Pelo menos uns 1000 quilômetros, no mínimo. Agora pensa 1000 quilômetros andando, andando praticamente a pé. Carruagem era velocidade de pessoas andando, muitas pessoas andando. Já havia tido algum retorno de judeus antes, porque Deus falou ao coração dos reis da Pérsia e eles decretaram leis para que o povo de Deus pudesse voltar. Qual o rei que faz isso por sua própria vontade? De forma nenhuma. Mas eles receberam de Deus essa direção que eles deveriam liberar ao povo, o remanescente. Por quê, meus irmãos? Porque Deus estava ainda tratando do seu plano de redenção. Quando nós chegamos no Novo Testamento em Cristo, Cristo é dessa linhagem. A linhagem de Israel, por promessa de Deus, ela não morre, ela não se interrompe por causa do cativeiro. Mais um parênteses aqui. O pecado e a desobediência minha e sua não mudam os planos de Deus. Nós não temos condições e poder de interferir em nada diante de Deus. Nosso pecado tão somente atrapalha a nossa própria vida e a vida dos que estão próximos de nós. Não muda Deus. Alguém fala assim: Deus se alegra com o pecado? Claro que não. Mas o nosso pecado traz sempre consequências para nós. O plano de Deus mudou? Não mudou. Deus agora continua o seu plano. Ele muda os reis, ele mexe com os reis. Nenhum rei ele senta no trono se não for pela permissão de Deus. Nenhum governante governa em qualquer lugar do mundo
fazendo atrocidades ou praticando o bem, se Deus não permitir. O tempo, de uma forma ampla, pertence a Deus. O mundo é de Deus, por mais que o diabo governe temporariamente sobre a nação, de certa forma, nas ações, nas tentações e tudo mais, tá? Agora, meus irmãos, o templo já estava terminado. Voltaram os primeiros, reconstruíram o templo. Lembra? O Lucas pegou aqui um dos livros que nos contou um pouco dessa história da construção, aonde as pessoas demoraram para construir também. Por quê? Porque começaram a cuidar das suas próprias vidas. Uma expressão que Lucas pegou para nós aqui é o quê? Que eles estavam construindo suas casas apaineladas, casas refinadas, de alto padrão, com servo do Líbano, e o templo estava em pedaços, né? Pedaços. Mostra um pouco da fé e do desejo que está no coração do povo, bem enfraquecido já com relação a Deus. Mas nada muda o plano de Deus, tá bom? Agora, voltando, eles precisavam de restabelecer o culto a Deus, e ele precisava de alguém que ensinasse essas coisas, tá? Para eles. Vale, meus irmãos, a pena ler depois um momento em que, no livro de Neemias, se eu não me engano, capítulo 10, mas eu me erro, talvez um pouco antes, Esdras vai juntar o povo. E, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, a gente lendo aquilo, a gente fica tentando imaginar. Ele vai juntar o povo, vai separar outros escribas e vai ensinar quase que família por família. Ele vai pregar, eles vão ficar horas e horas ouvindo a palavra de Deus. Essas então vai descer para o meio deles, os outros vão descer para o meio deles, vão começar a explicar com detalhes a palavra de Deus. Isso faz uma transformação enorme na vida daquele povo que estava ali em Jerusalém. Quando eles aprendem a palavra de Deus, começam então a consertar a vida à luz da palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos nessa condição? A nossa vida está toda torta, toda errada, e a gente olha para a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e nos instrui e muda tudo na nossa vida. É isso que acontece, meus irmãos. A palavra de Deus, de fato, ela é uma fonte, né, inesgotável, não só de informação, mas de transformação de vida. E essas aqui, ele acabaram, melhor, de selecionar os descendentes de Levi para servirem lá no sacerdócio do templo, do verso 15 até o 20, nós não lemos, mas ele fez essa seleção. Ele convocou uma porção de gente, muita gente se apresentou, mas quando foi conferir os nomes e a linhagem, não batia com a família, com a descendência de Levi. Eles eram cortados, não podia. Até que ele achou um grupo lá que deu uns 218, que era o suficiente para montar os primeiros trabalhos ali no templo. Agora ele se reúne esse povo, né? Reúne os outros que ajuntaram com ele para retornar. E ele então anuncia que eles fizessem o quê? Um jejum para essa viagem. Ele promove ali um jejum. Nós já estudamos sobre jejum aqui. Jejum não é o tema principal desse texto, tá? Às vezes a gente destaca o jejum porque nós queremos, jejum, não é, porque o jejum ele não é o ponto foco dessa mensagem. Ele se prepara, então ele convoca um jejum. Esse jejum, na verdade, ele é uma forma de humilhação, é como se fosse uma prévia, uma forma de humilhação diante de Deus, para que então eles chegassem a Deus em oração. Então, primeiro, povo, irmãos, vamos jejuar para que a gente possa orar a Deus e falar com o Senhor. Falar o quê? Né? Para que nós possamos pedir a Deus uma boa viagem até Jerusalém. Para que nós possamos pedir a Deus que nos guarde. Agora vamos pensar, meus irmãos, 1000 quilômetros de viagem, num tempo onde as leis eram difíceis de serem cumpridas. Não havia policiamento. Aliás, havia lugares perigosíssimos onde eles iam passar. E agora um povo judeu, caminhando sem armamento, sem tiro nenhum de guerra, cheio de coisas levando para Jerusalém, porque os reis
e os auxiliares, os príncipes, deram muita oferta para eles levarem, e eles retornam. Diz ele aqui, inclusive, que ele teve vergonha de falar com o rei, de pedir um destacamento para o rei, porque ele havia falado com o rei, o quê? Não, rei, não precisa de um destacamento do exército para nos proteger, porque o nosso Deus guarda aqueles que temem Ele. E também o mesmo Deus que guarda aqueles que o temem, Ele é sobre todos, Ele é bom para todos aqueles que o buscam. Mas Ele também, a sua força, a sua ira, ela age contra os que o abandonam. Então Ele falou isso para o rei. Agora, como é que eu vou voltar para o rei pedindo destacamento, né? Na verdade, Esdras não estava com essa dúvida. Eu acabei não pedindo para o rei. Ele usa a expressão vergonha aqui para justificar porque ele não deu destacamento. Não é dúvida para ele, porque ele já havia falado realmente o que ele sabia de Deus, ou seja, nós não precisamos, Deus vai nos guardar. Esse tipo, meus irmãos, de confiança e certeza, ele muitas vezes permeia a vida e o coração dos servos de Deus em algumas circunstâncias. Não é aqui uma base para todos os momentos, todas as nossas investidas. Aqui é um caso típico, um momento típico, um tempo específico. Mas algumas vezes Deus dá essa confiança ao ponto de que você sai em frente sabendo que Deus vai guardá-lo, sem fazer disso um abuso diante de Deus, né? Ele jejua, essa forma de humilhação, vamos humilhar diante de Deus, para que Deus protegesse na viagem. Esse tipo de jejum aqui é um pouco parecido com o que acontece com Esther. Quando o tio dela, Mardoqueu, ele descobre um plano que estava sendo tramado, não pelo rei, mas por auxiliares do rei, para destruir os judeus no reino da Pérsia, lá em Susã. E quando ela é alertada, ela era rainha, né? Ela é alertada pelo tio, olha, atenta para isso, porque você é judia. E quem sabe Deus te colocou como rainha para esse tempo. Então ela acorda e ela pede um jejum para todos os judeus. Jejuem. Para quê? Para que Deus seja favorável à nossa oração. Ela não usa a expressão, ao que nós vamos fazer e precisar fazer e pedir para Deus, porque o que eles na verdade precisavam era que Deus os protegesse naquele dia, porque já havia sido assinada uma lei para destruir os judeus. Então a história está lá, depois vocês podem conferir. É bem parecido esse tipo de jejum. A oração era por uma jornada feliz, mas para todos eles, os adultos, para suas famílias e seus bens. Ele orou, ou seja, nós vamos para Jerusalém e o Senhor nos guarde. Era importante não somente a vida das pessoas, mas as coisas que eles levavam. O rei deu ordem para que nada faltasse para o culto a Deus. Olha quem está fazendo isso, meus irmãos, é um rei pagão. Ele deu ordem para que nada faltasse para que o culto em Jerusalém fosse restabelecido. Inclusive, enquanto o templo era erguido, enquanto o muro era construído, houveram muitas ameaças, que nesse contexto aqui de Esdras também houve ameaça para parar tudo. Inimigos dos judeus mandaram cartas para o rei, longe, né? Mandaram carta, olha, estão construindo aqui em Jerusalém, e olha, mas toma cuidado, pode ser uma revolta. E o rei, ele consulta a história do que Deus falou para os reis do passado ali, próximo dele, né? De que deveriam deixar construir. Ele confere isso na lei, está escrito. Ele fala, deixe os judeus construírem. Essa mão de Deus, meus irmãos, nesses trabalhos é uma coisa maravilhosa. Eu acho que, assim, não é difícil nós imaginarmos que essa mesma mão de Deus que moveu os reis, era essa mão de Deus que estava cuidando do retorno de Esdras e aquelas pessoas para Jerusalém, para cumprir os seus propósitos, né? As suas determinações. Esdras vai deixar bem claro que havia ficado com vergonha, né? Nós falamos sobre isso, de pedir ajuda para o rei. Então, Esdras, ele escreve que a proteção do Senhor, a ideia da boa mão, o braço do Senhor, né? Se estende sobre aqueles que o buscam. Essa é uma expressão muito comum na Bíblia. Quando ele fala o braço do Senhor
foi favorável ou não foi favorável, é a mesma expressão para a mão, é o mesmo sentido, é o cuidado de Deus. Ele está dizendo que o braço do Senhor, o cuidado de Deus permanece na vida daqueles que o buscam. Isso vale para nós, de fato, essa aplicação, ela cabe para nós também. O contrário é bem possível, né? Aqueles que abandonam a Deus estão também sob a sua ira e não sob o seu braço, a sua mão piedosa. Domingo à noite, meus irmãos, o texto de João está muito dentro disso aqui, desse contexto, do judeu que recusou a boa mão do Senhor, o braço do Senhor. Veio sobre eles a ira de Deus. Chega no tempo, isso lá em Isaías, isso está decretado. E Deus decreta sobre a incredulidade deles, que eles não conseguiriam voltar-se mais para Deus. Chega lá em João, lá no Evangelho, quando Jesus está falando, lá eles dizem: quem é esse Jesus? Eles veem os milagres. Que milagre é esse? Eles veem a identificação de Cristo com Deus. Não queremos esse Messias, esse não é o nosso Messias. Então a ira de Deus vai permanecendo sobre esses que negam a soberania de Deus, né? Não buscam Ele. Aí no verso 23, Esdras destaca que Deus então ele atendeu às suas orações, os seus pedidos. Eles chegaram em paz, né? Depois desses 1000 quilômetros percorridos, lugares dificílimos, naquela região que eternamente, né, infelizmente, ela é um lugar, né, explosivo. Então não era diferente daqueles tempos, né? Um querendo engolir o outro, e chegam bem e ele deixa isso registrado. Algumas coisas, meus irmãos, a gente pode perceber ou extrair disso aí. Primeiro, tudo que nós fizermos necessita estar em acordo com a vontade de Deus. Esdras não estava pedindo a Deus para protegê-lo num evento particular, ou talvez uma coisa desnecessária, porque lazer e passeio também faz parte do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas Esdras não estava nem falando nada disso. Ele havia um propósito no seu coração de ir para Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, e ele pede a Deus que cuide deles na viagem. Então ele desejava ensinar o povo a lei do Senhor. Então tudo que nós fizermos necessita estar em acordo, ou de acordo com a vontade de Deus. Nossa oração precisa ter sentido, né? Não pode ser coisas vazias, mas pedir coisa que nós nem precisamos, pedir coisa que Deus já sabe que elas não são boas para nós, mas nós queremos rejeitar, né? que aquilo lá é ruim para nós, e pedimos a Deus coisas desnecessárias. O jejum que ele faz, que eles fazem, apontava para vidas plenamente dependentes da ação de Deus. Esse é o sentido melhor para nós olharmos para esse jejum. Uma dependência de Deus. Se Deus não for favorável, né, não tem sentido nós sairmos daqui para lá. Então precisamos ter esse favor de Deus, e por isso o jejum faz sentido tudo isso. E aí a gente percebe que Deus vê de fato que move os nossos corações em nossas orações. Tá? Quando eles fazem esse jejum, eles estão mostrando os seus corações diante de Deus. É como que uma inclinação humilde diante do Senhor, para que o Senhor pudesse agir. Senhor, nós dependemos do Senhor. É impossível nós voltarmos para Jerusalém se o Senhor não for conosco. Então assim nós precisamos orar a Deus, meus irmãos, crendo realmente na plena provisão de Deus. Outra coisa, Deus é muito maior que qualquer guarnição militar humana, qualquer exército, qualquer proteção que a gente possa ter aqui do lado de cá, né? Toda a proteção, então, ela vem primeiramente de Deus. Não há exército que possa nos guardar e nos proteger do mal, ou até mesmo, né, nos proteger de algum incidente, se de fato Deus não for conosco. Essa é a grande necessidade que nós temos, de fato, de orar a Deus. Nós não oramos por orar, nós não oramos como se fosse simplesmente uma reza ou uma religiosidade apenas. Nós oramos porque nós sabemos que Deus ouve as nossas orações e Ele atende segundo a vontade dEle. Esse é o outro ponto, né, da oração.
Quando oramos também com sinceridade, sentimos paz e sabemos que o nosso Deus cuidador estará conosco na caminhada ou diante da necessidade que nos colocamos diante dele. Sempre teremos paz nos nossos corações, porque pode ser que eles fizessem jejum e orassem a Deus e eles entendessem que Deus não está colocando a sua boa mão nesse negócio, não era para isso, né? Nesse caso não, eles sentem isso e eles seguem em frente. E não acontece só com ele não. Neemias teve um percurso semelhante, uma situação bem semelhante quando retorna. Zorobabel provavelmente teve também, bem antes deles, teve esse mesmo procedimento. Esse grupo que vai voltando tempo a tempo para Jerusalém. Bom, se a gente tentar para essas coisas, meus irmãos, com certeza chegaremos bem ao final da nossa jornada. A nossa jornada, ela é uma jornada para a eternidade. Aqui nós estamos caminhando, mas não estamos marcando o passo. Deus tem cuidado de nós. Quando Deus diz sobre essa caminhada cristã, cujas nossas vidas estão sendo observadas por grandes testemunhas, né, Hebreus 12, por muitas testemunhas, pessoas que como se elas estivessem mortas e nos vendo, que morreram já, mas nos veem nessa caminhada, nos incentivando. O sentido é isso, como se estivesse, vai em frente, confia no Senhor. O Senhor já fez tudo por você. Ele já morreu na cruz, já te deu vida novamente, né? Então siga em frente a vida cristã. Para nós é uma caminhada. Nós estamos caminhando. E como que nós precisamos, quanto nós precisamos de Deus nessa caminhada? O cuidado de Deus, a boa proteção, o sustento do Senhor nas nossas vidas para que nós não venhamos a cair, né, no meio e com tantas situações terríveis. Eu até falava no grupo de presbíteros, né, escrevi lá para eles que não há teologia que seja a melhor teologia do mundo que liberte o homem do pecado. A teologia mostra, vai ensinar. Você pode ser um grande teólogo, um grande servo de Deus, mas a teologia por si só, a boa teologia, ela não te livra de pecar. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se cuidar, temos que orar a Deus, somos dependentes de Deus, não temos forças em nós mesmos. Precisamos clamar, rogar ao Espírito Santo de Deus que nos ajude na nossa caminhada cristã. As possibilidades são enormes, então precisamos clamar ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, seja qualquer tipo de problema, seja um problema de, a gente fala muito aqui, de adoecimentos, que muitas pessoas no adoecimento, ela perde toda a razão da vida, ou perde a noção temporariamente da vida cristã, parece que dá um branco e um vazio, ou nas perdas que temos, nos desempregos, nos infortúnios. Então, meus irmãos, Deus, Ele é o mesmo Deus que criou todas as coisas e as conduziu segundo o seu propósito, e do tempo também de Esdras, que ele precisava voltar, e do tempo de Jesus, e do tempo da história da igreja, do tempo da reforma, do tempo de hoje, é o mesmo Deus. Para Deus não passou um dia, não importa. Deus é Deus do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós temos de fato em quem confiar. Deus nos ajude, Deus abençoe suas vidas, Deus nos fortaleça, porque as nossas orações vão ser orações realmente fundamentadas, né, sabendo para quem nós oramos, o Deus que nos libertou das grandes trevas, né, do pecado que nos condenava. Deus nos abençoe.